Olá pessoal, boa noite. Gente, eu resolvi fazer esse vídeo para a gente poder falar um pouco sobre a gratidão. E por que eu escolhi esse tema gratidão? Porque a gratidão ela é o que transcende, transforma a nossa vida, que faz elevar a nossa frequência, nos tirar de uma frequência de dor para nos colocar numa frequência onde a gente entra no fluxo do universo, onde a gente entra no fluxo do que Deus tem para as nossas vidas. E a gratidão, ela é um sentimento que ele nos transforma e nos coloca aptos a receber todo o melhor que Deus tem pra gente. Eu não sei se vocês já ouviram falar daquelas experiências do Dr. Masaru Emoto. Oi, Andréia! Boa noite, minha linda! Eu não sei se vocês já ouviram falar daquela experiência do Dr. Masaru Emoto, que ele faz com a água, onde ele olha com um olhar de microscópio as partículas da água ao som da gratidão, ao som do amor, ao som do heavy metal, né? E aí a gente vai vendo como que aquela partícula, aquela molécula de água, ela se modifica de acordo com cada som. E boa noite, minha linda! E ela vai se modificando de acordo com o som. E isso, ele não acontece no primeiro momento, ele acontece à medida que aquela molécula vai recebendo aquelas informações, né? Vai recebendo aquela oração, ou vai recebendo aquelas palavras de amor, ou aquela palavra verdadeira de gratidão, de agradecimento, aquele sentimento genuíno. E a constância faz a molécula da água se transformar. E nós somos 70% água. Então você imagina, se o som ele tem poder de fazer isso com a molécula da água e nós somos 70% água, né? O que pode acontecer conosco cada vez que nós oramos, cada vez que nós agradecemos, cada vez que nós elevamos o nosso pensamento, declarando palavras de amor, declarando a nossa gratidão genuinamente, né? Então tudo isso ele vai sendo transformado. E aí eu também queria fazer uma analogia, quando o médico nos dá um remédio, que eu falo assim, dependendo daquilo que a gente está passando, você vai lá, toma um remédio para dor de cabeça, ele é imediato. Oi, minha linda, tudo bem? Ele é imediato e você vai lá, toma aquele remédio, ele já faz efeito. Mas tem alguns tratamentos de saúde que nós tomamos medicamentos, né, que elas não são instantâneas. É o uso contínuo daquele medicamento é que vai fazendo o nosso organismo ser restabelecido. E a mesma coisa acontece com a oração, a mesma coisa acontece com a gratidão, a mesma coisa acontece com tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida constantemente. Então, se eu tenho um mau hábito, né? Se eu tenho um mau hábito ali que vai prejudicar a minha saúde, eu estou construindo a doença, não foi do dia pela noite, mas foi por um hábito que eu fui ali tendo diariamente e que ele se instalou uma doença no meu corpo. A mesma coisa é com a geração da nossa saúde, a mesma coisa é com aquilo que a gente quer ver transformado na nossa vida. Então, às vezes nós temos um filho, um parente, né, que a gente tem passado desafios e que a gente anseia por ver a transformação na vida dele. E é a continuidade das nossas orações é que vai trazer aquilo que a gente anseia ver. E a palavra diz lá em Provérbios que todas as coisas que você pode guardar, guarda teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E numa versão mais moderna, essa mesma passagem, ela diz assim, tome cuidado com o que você pensa, porque os seus pensamentos dirigem a sua vida. Então, tudo aquilo que a gente pensa constantemente está construindo a nossa realidade. Boa noite, Verinha! Tudo bem, minha linda? Napoleão Hill diz que o nosso pensamento governante tem o poder de construir a nossa realidade. E isso é bíblico, né? Antes mesmo dele falar sobre isso, lá em Provérbios já falava a respeito disso. E em Romanos ele também fala para a gente ser transformado pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Então, o nosso pensamento, a nossa oração, a nossa gratidão, o nosso coração intencionalmente trazendo à nossa memória tudo aquilo que nos dá esperança, tudo aquilo que nós queremos ver materializado em nossas vidas, tudo aquilo que nós queremos ver concreto na nossa nação. Porque aqui, quando eu falo, eu não estou falando apenas da minha vida e da sua pessoalmente, mas eu estou te convidando a olhar por uma perspectiva mais ampla, por uma perspectiva de nação, por uma perspectiva de mundo, por uma perspectiva de sociedade. Se nós queremos ver uma sociedade mais justa, nós precisamos acreditar, declarar palavras que revelem isso que nós queremos ver acontecer, né? Então não adianta a gente ficar falando, o país não tem jeito. Não é assim que nós vamos construir uma sociedade melhor, mas é declarando um novo tempo paira sobre a nossa nação. É declarando, é agradecendo já e acreditando que sim, que esse tempo vai ser manifesto diante dos nossos olhos. Então, nós fomos chamados para fazer a diferença nessa terra. E tudo o que nós fizemos até aqui, tudo o que nos sucedeu até aqui, todos os desafios que fomos submetidos, todas as coisas as quais vivenciamos, elas estavam nos construindo para algo maior que está por vir. Então, nós somos chamados, eu e você, nesse tempo, para declarar vida sobre a nossa nação, para declarar vida sobre o nosso planeta, para agradecer, já acreditando que veremos todas as coisas sendo reais, sendo uma realidade sobre as nossas vidas e sobre a vida do nosso povo. Então, gente, eu quero dizer para você, se hoje você está passando por um desafio, não fite os seus olhos no desafio, mas fite os seus olhos em tudo que há de melhor, que esses desafios, eles têm feito você crescer, né? Tudo que você tem passado, tudo que você tem sido desafiado, está te lapidando, está te transformando para que você entre nesse novo tempo, para que você possa ser influência nos lugares aonde você passar, aonde você está sendo plantado. Eu não sei se vocês conhecem. Oi, Cris! Boa noite, minha linda! Eu não sei se vocês conhecem aquela história dos dois vasos. Um é o vaso quebrado, rachado, e o outro era o vaso inteiro. Então, eu vou contar essa história para você. A moça todo dia subia pelo caminho com os dois vasos, carregando eles assim nas costas. E, de repente, aquele vasinho quebrado, né? Ele ia perdendo água pelo caminho e o outro chegava totalmente cheio. Ah, que bom, minha linda, amém. Ele ia totalmente cheio, né? E aí, um belo dia, o vaso rachado, ele estava triste. E a dona dele, percebendo que ele estava triste, virou para ele e falou assim, o que aconteceu? Por que você está triste? Ele falou, porque eu deixo perder água pelo caminho, enquanto que o outro vaso traz toda a água para sua casa, né? Ele cumpre o papel dele e ele chega totalmente cheio. E eu, como estou rachado, estou perdendo água pelo meio do caminho. E aí ela vira para ele e fala assim, pois é, mas sabendo da sua fragilidade, do seu defeito, observa só o que aconteceu. Observa que no meio do caminho só tem flores do seu lado. E aí ele, na hora que voltou, ele começou a observar que do lado dele tinham muitas flores. E ela falou assim para ele, sabe o que acontece? Percebendo a sua fragilidade, eu plantei sementes à beira do caminho. E a cada vez que eu passava com você, a sua água, ela ia regando essas sementes. Então, eu quero te dizer que não importa o quão somos frágeis, o quão a gente ainda seja pequeno e o quão a gente ainda precisa ser transformado. Dentro das nossas fraquezas, nós estamos sendo usadas e usados para um bem maior. Deus não desperdiça nada. Ele não desperdiça absolutamente nada. Então, aquilo que é fraqueza para mim e para você, Deus, ele pega a nossa fraqueza e ele fala, eu vou aproveitar isso no meu trabalho. Eu vou aproveitar isso que você tem, eu vou aproveitar aqui no meu trabalho. Então, ele não abandona, ele não nos deixa. Então, às vezes a gente fica olhando para a nossa fragilidade, a gente fica se sentindo pequeno,
Boa noite, Marcelo. A gente fica se sentindo tão pequeno, mas Deus ele fala: filha, mesmo na sua fragilidade, mesmo nas suas fraquezas, eu posso te usar para um bem maior. Então, gente, o meu convite para mim e para você é que mesmo em meio aos desafios, que o nosso coração possa continuar conectado com Deus, sabendo que em todas as coisas, que o poder dele se aperfeiçoa em nossa fraqueza, sabendo que em todas as coisas nós somos mais que vencedores e que tudo que acontece, ele transforma para um bem maior, né? Como aquele vaso quebrado. Nós somos esse vaso e ele mesmo assim não desiste da gente. E enquanto a gente estiver aqui, nós estaremos sendo lapidadas, transformadas e restauradas todos os dias e ainda fazendo a diferença aonde a gente passar. Então, mesmo com esse vaso quebrado, por onde nós passarmos, nós vamos fazer a estrada florescer. A nossa presença vai fazer a estrada florescer, porque toda essa água que está sendo jorrada no meio do caminho, as sementes, o grande oleiro plantou sementes, o grande agricultor plantou sementes e ele está aproveitando cada uma delas e aproveitando toda essa água. Então, gente, vamos agradecer todos os dias por tudo aquilo que o Senhor já colocou dentro de nós e por tudo ainda que nós vamos receber e declarar um novo tempo sobre a nossa vida, sobre a nossa nação, sobre o nosso planeta, porque foi para isso que nós somos chamados, para profetizar vida, viu? E que nós possamos ser gratos a todas as adversidades, porque elas estão nos construindo para um bem maior. E a palavra diz: em tudo dai graça, porque essa é a minha vontade para com você. Em tudo dê graças, porque todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Meninas, meninos, muito obrigada. Hoje foi uma palavra muito breve, mas eu estava retomando, né? Fazia tempo que eu não fazia as lives e o Senhor colocou ao meu coração que sim, para eu voltar a falar, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Amém, Marcelo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. E o Senhor nos pede lá em Timóteo: não despreze o dom que há em ti, né? Então, que a gente possa perseverar em ensinar, em exortar, até que ele venha. Em nome de Jesus. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo nessa noite. Eu sei que juntas nós formamos uma mente mestra, um mastermind, e eu sei que a graça derramou nessa noite aqui. E quem assistir esse vídeo depois, que possa receber dessa graça, possa ser transformado e edificado. Em nome de Jesus. Boa noite, meus lindos. Fiquem com Deus.